Nessa parte da tarde, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer uma rápida apresentação da proposta. Nós não vamos, evidentemente, ver ponto a ponto, porque o documento é grande. É um documento que expressa uma concepção que seria aquilo que vai nortear a normatização, né? A organização didática, ela não tem assim... ela não tem um fim em si mesma, mas sim de normatizar uma concepção curricular, uma filosofia que embasa aquilo que os cursos da instituição expressam e o que eles apresentam como organização e proposta curricular. Ela é uma proposta curricular e é uma proposta de normatização do currículo, de como funcionam as normas acadêmicas do Instituto. A proposta curricular que, digamos, deu início à discussão da organização didática é a proposta que aparece no PDI. É a proposta que nasceu naquela discussão do projeto de desenvolvimento institucional, não é? Então, como concepção, ela propõe uma formação de um itinerário formativo. Quer dizer, um itinerário formativo significaria dizer como é que a formação do estudante perpassa os diversos níveis e como é que, dentro de cada currículo, essa organização curricular ocorre, né? Então, essa concepção que a gente trabalhou no PDI está aqui no diagrama, que está dentro do PDI, e aí foi a partir desse diagrama que a gente constituiu uma organização didática para mudar a organização didática anterior, que representava o Cefet, que hoje não existe mais. Então, nós temos uma verticalidade, o ensino médio, a educação básica com o ensino médio técnico, integrado, concomitante, subsequente e proeja. E depois o ensino superior, com as licenciaturas, bacharelados, tecnologias, especialização, mestrado. O doutorado nós não temos, mas ele pode existir dentro da instituição, ele tem pertinência e aperfeiçoamento. As licenciaturas, o ensino médio técnico integrado, os cursos técnicos, são parte de um princípio do decreto 11.892, da lei, que cria os institutos, a partir do qual 50% dos cursos têm que ser oferecidos no ensino médio técnico integrado prioritariamente. Não é? Então, os técnicos também, né, podemos oferecer. E as licenciaturas, 20%, e depois os demais cursos, as demais modalidades, em 30%. A proposta que a gente apresentou foi da existência de um núcleo interdisciplinar que representaria disciplinas optativas, né? Quer dizer, a concepção aí é de articulação, de integração entre os cursos e entre todo itinerário formativo, de maneira que, inclusive, as licenciaturas se articulem à educação básica, né? Então, dentro de cada licenciatura, a proposta foi de um núcleo comum, também nos bacharelados, engenharias e tecnologias na graduação, e essa proposta vai estar na minuta de organização didática. O ensino médio técnico integrado também, com um projeto integrador, não é? Então, essa seria a concepção, que, na verdade, teve, inclusive, nas discussões da concepção curricular, a gente trabalhou muito com a inspiração daquilo que o professor Gaudêncio Frigoto, né, discute, na questão da formação profissional. Ele está lá no PDI, né, como assim, na questão da concepção teórica de que, primeiro, a gente forma um indivíduo, um cidadão articulado, integrado, né, quer dizer, a integralização. E pensando que o mercado de trabalho é de fato, o local para onde todos
né, da formação superior sem caminho, é uma educação profissional, porém, a educação ela tem como princípio formativo a questão do desenvolvimento da cidadania, essa articulação, portanto, com o conhecimento universal, né, a universalização do conhecimento, e a questão de formar para que esses cidadãos se coloquem criticamente no mundo e, ao mesmo tempo, saiba se articular do ponto de vista de aprender a aprender, do ponto de vista de pesquisar, né, da questão de rapidamente se integrar às novas realidades. Então, nós vamos essa concepção e então esse preâmbulo, digamos, que eu estou fazendo, essa apresentação é para justamente identificar a organização didática como um momento de colocar em prática aquilo que a gente tem como concepção de currículo. Então, essa é a nossa questão. Vou passar a palavra, então, para o professor Thomas, para a Solange, da Pró-Reitoria de Ensino, apresentarem a proposta como é que ela foi constituída, né, a organização didática, e os principais pontos dela. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Então, como a professora Lourdes falou, a gente vai apresentar a organização didática, tá? Organização essa que é baseada nos princípios que estão colocados no PDI, tá? E por conta da Lei 11.892, que cria o Instituto, a gente precisou reformar as normas anteriores que não cabiam mais, tá? Então, para isso, em outubro de 2009, foi constituída uma comissão responsável por elaborar e discutir propostas, tá? E elaborar uma minuta de organização didática. Essa comissão trabalhou durante aproximadamente um ano, tá? E o produto do trabalho dessa comissão foi entregue à Pró-Reitoria de Ensino, que acabou formando um grupo interno, tá? Algumas pessoas da Pró-Reitoria de Ensino, para consolidar essas propostas, tá? E, junto com aquilo que está exposto no PDI, né, aquilo que a professora Lourdes apresentou, fechar a minuta de organização didática. Então, o texto hoje que existe da organização didática não é um texto acabado. É uma minuta, tá, que está para ser discutida pela comunidade, né? Então, aproveito já para convidar todos que se interem do documento. Tá? O documento está na página do Instituto, a gente vai falar mais para frente o endereço. Então, eu gostaria que todos, quem puder, dar a sua contribuição. Tá? Então, esse texto que é o resultado do trabalho dessa comissão interna da Pró-Reitoria de Ensino. Junto com a liberação desse documento para consulta pública, né, foi formada uma outra comissão, tá? Com boa parte dessa nova comissão são membros da comissão anterior, mas poucos, não todos os membros. Isso. Com exceção daquele grupo que trabalhou na Pró-Reitoria de Ensino, que no caso é a professora Jaqueline, a Solange, né, pedagoga, eu e... Não, só nós três, isso, que não estávamos no grupo anterior. Tá? Então, essa comissão que foi formada agora, ela tem essa função de coletar essas propostas vindas da consulta pública, né, e fechar o texto que será encaminhado para o Conselho Superior, né, os conselhos pertinentes. Tá? Então, é nesse ponto que a gente se encontra, e por conta da organização desse fórum, da realização desse fórum, a gente achou que um espaço para iniciar a discussão, né, para colocar a proposta para a comunidade era interessante. Então, esse é o motivo dessa nossa explanação. Ela é sucinta, ela não vai cobrir todos os aspectos da organização didática, mesmo porque é um documento extenso, trata de assuntos diversos, né? E não daria tempo da gente estar apresentando com detalhes cada assunto. Tá? Mas a gente vai tentar explicar as novidades, né, e os pontos que foram incluídos e que não existiam anteriormente. Tá? Então, a organização didática, o documento proposto pela Pró-Reitoria de Ensino, ela é dividida em 4 partes.
Tá? Então, existe uma parte geral, onde são colocadas as concepções de currículo, de projeto, de como se dá a criação de novos cursos e tal. Uma parte que trata especificamente da educação básica, né, básica, técnica, o integrado, o ProEja, né, então estão todos nessa parte da educação básica, profissional técnica de nível médio. Tem uma parte que trata especificamente do ensino superior de graduação, tá? E aí estão lá abarcados tanto as licenciaturas quanto as tecnologias e os bacharelados. Tá? E a última parte trata da pós-graduação, no caso da pós-graduação lato sensu. Tá? Não está ainda nesse documento a pós-graduação stricto sensu, por conta das especificidades dela, coisas que a CAPES exige que não precisam ser acertadas ainda. Tá? Mas o documento trata, então, de todos os níveis de ensino que a escola oferece. Tá? Bom, as principais alterações que nós temos com relação aos documentos que existiam anteriormente, né, porque para quem não sabe ou não conhece todas as normas da escola, até hoje o que a gente tinha? Cada escola, né, cada campi podia ter as suas normas acadêmicas. Tá? E só para o caso do ensino superior existia uma norma única e para as especializações também. Tá? Mas, como a professora Lourdes disse, isso foi feito há muito tempo, né? Foi feito na época ainda do Cefet, e muita coisa mudou, e o PDI trouxe uma nova filosofia e que precisava ser colocada dentro dessa organização didática. Então, hoje, a gente tem algumas mudanças com relação a todos esses documentos anteriores. Né? Então, na parte geral, né, o que aparece como inovação ou como uma ideia que foi alterada do que já existia? Né? Aparece esse núcleo básico, tá? Que são essas disciplinas que fazem parte daquele núcleo chamado de interdisciplinar. Né? Então, ele aparece como uma definição clara do que é, né? E que pode compor os projetos pedagógicos dos cursos. Né? O núcleo comum, onde cada área vai ter o seu núcleo comum. Então, as licenciaturas vão ter um núcleo comum, as engenharias vão ter um núcleo comum, as tecnologias dentro da área do conhecimento vão ter cada uma o seu núcleo comum. Tá? O núcleo específico, nada mais é aí a parte realmente específica de cada curso, tá? Onde você vai ter a formação do profissional. O espaço integrador, né? A princípio ele está colocado por conta dos cursos técnicos integrados, mas a ideia pode ser levada também para cursos superiores. Tá? Hoje na escola a gente tem uma estrutura onde os docentes são contratados por concurso público e aí tem o regime 40 horas, regime de dedicação exclusiva, né? E só que quando a gente fala, né, de pós-graduação, de você fazer pesquisa e tal, é interessante a gente ter um outro tipo de professor, né, um professor que não seja o professor que vem por conta de concurso, que vai ficar na escola durante 20, 30 anos, mas ele vai ficar um período na escola e vai colaborar com a gente. Né? Então, a gente a gente colocou a figura do docente colaborador, tá, para o qual existe, né, uma previsão legal, tá? E do docente visitante. Né? E aí também uma boa parte disso surge por conta da pós-graduação. Né? Essas são situações mais comuns na pós-graduação, mas que a gente pode usar também tanto para o ensino técnico quanto para o ensino superior, em suas várias formas. Tá? Aí depois vem algumas coisas que já existe uma regulamentação, tá? Mas que não faziam parte das normas anteriores. Né? Então, a gente colocou o regime de exercícios domiciliares. Tal, existe uma legislação a respeito disso. Nós fazíamos, de certa maneira, cada escola fazia do seu jeito. No final do ano passado foi feito todo o regulamento interno e agora a organização didática também traz isso daí. Tá? É falado da contenção da invasão, do projeto de contenção de evasão, né, onde também nenhum outro documento antes citava. Existe um projeto dentro da Pró-Reitoria de Ensino que está sendo colocado em prática nos campi, né, e então ele hoje também aparece na organização didática. Tá?
e trabalho de conclusão de curso, que tinha suas especificidades, apesar de já aparecer também muitos projetos de curso, agora ele tem uma regulamentação, uma série de detalhes. Tá?